entender. Essa é uma introdução do tema que vamos estudar, que é a maravilhosa graça de Deus. Eu sou adventista há 33 anos e tudo começou frequentando a igreja de Moema, mas em 10 dias do Dr. Sandy, né? Ano 88. Eu fiquei impressionado com a mensagem dele. Nós já éramos vegetarianos na época, só que a questão que ele apresentou, sabe, chamou a atenção de muitas coisas, e algumas correções foram necessárias. Mas aí continuaram os grandes domingos da primavera. Todo domingo o pregador, na época foi Mark Finley, foi Morris Venden e outros mais. Grandes domingos da primavera. E enchia a igreja, umas 500 pessoas. Aí, no decorrer do tempo, falei com o pastor, eu não era batizado, falei, pastor, quantas pessoas você batiza por ano? Umas 35 pessoas. Eu falei, pastor, então está tudo errado. Porque com essa mensagem tão poderosa, batizar apenas 35 pessoas, eu acho que falta organizar o trabalho. Eu cheguei na igreja que eu estava começando a frequentar, e eu trabalhava na época em produção de televisores, a Philco de exportação, Philco Ford. E eram 3.000 televisores por dia, que saíam na caixa, pronto para o mercado americano e canadense. 3.000 televisores. Mas tudo organizado de uma maneira muito eficaz, todo o tempo medido. Não perdia-se um instante. Todos os movimentos controlados. Então, organizar uma igreja é um trabalho missionário, folha de instrução para visita, material a ser entregado, todos uma pasta verde para dar uma identidade ao grupo de trabalho. Se formaram 90 alunos, uma igreja de 300 membros, foi um sucesso. O pastor ficou maravilhado. Bom, passaram assim 6 meses e caiu para 9 turmas. Aí eu fiquei pensando, eu acho que tinha mais um problema. Não é apenas questão de organizar, porque a organização foi, a meu ver, perfeita. O que estava falhando? Eu falei, eu acho que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E comecei a pregar sobre o Espírito Santo. Já tinha me batizado e ia pregar sobre o Espírito Santo. Fiquei um tempão pregando sobre o Espírito Santo. Aprendi muita coisa. E aí percebi que para receber o Espírito Santo temos que ser cheios da palavra de Deus, viver a palavra de Deus na sua plenitude. E comecei a pregar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus. E não havia nenhuma mudança na igreja. Eu falei, eu acho que o problema está na reforma de saúde. Porque a palavra de Deus, para ser obedecida, tem que ser entendida. E para entender entram as faculdades, percepção, discernimento, raciocínio e memória. E essas faculdades dependem do estilo de vida. Depende do que comemos, do que bebemos, se descansamos, não descansamos, se fazemos exercício, enfim. Então, eu falei a questão da reforma de saúde. E comecei a pregar a reforma de saúde. E chegou um ponto que já não suportava mais. Porque eu mostrava a reforma de saúde do ponto de vista do que está escrito. Assim diz o Senhor. Está escrito. E as pessoas já quando vinham que ia pregar, eles saíam de igreja. Um grupo, né? E ficavam lá fora. Até terminou o culto. Bom, graças a isso, a essa pregação da mensagem de saúde, hoje tem mais uma igreja de 400 membros em São Paulo. Porque eles ficaram até aqui com a reforma de saúde e formaram um grupo em um bairro que não tinha igreja. E o grupo cresceu e hoje é uma igreja. Aí depois de uns 10 anos me convidaram a fazer uma semana de oração naquela igreja. Então foi uma igreja fruto disso. Aí se organizou a igreja, o pastor Silvio Biasi, que na época era departamental de saúde, e ele tinha um treinamento em Cotia, um centro de treinamento da Paulistana. E conversando com ele, conseguimos levar 99% acho da igreja, cobrando um pouco a mais que podiam pagar,
com isso pagavam os que não podiam pagar. E assim foi quase toda a igreja. E houve um movimento na reforma de saúde que a paulistana enviava uma Kombi todo mês, cheia de produtos integrais, para que comprassem na igreja. Era uma fila que se fazia, e já iam em outras igrejas. Isso durou uns, quanto? 2 meses, 3 meses. Mas depois acabou. Eu falei, que coisa, tem mais algo que está errado. Eu falei, eu acho que não entendem que os livros do Espírito e Profecia são inspirados por Deus. E assim como a Bíblia é inspirada por Deus, o Espírito de Profecia também é. E comecei a pregar sobre o Espírito de Profecia. Um tempão. E não aconteceu nada. Aí eu pensei comigo, eu acho que eles não entendem o plano da redenção. E isso já faz quantos anos? 10 anos, mais 14, 25 anos atrás. Aí comecei a pregar sobre o plano da redenção, até o dia de hoje. Porque o plano da redenção, está escrito no livro de Educação, página 125, é o tema central da Bíblia. O tema central é o plano da redenção. Diz, ao redor do qual giram todos os outros temas. E o que é o plano da redenção? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Agora, se nós entendemos que a alma humana é formada por 4 dimensões, dimensão física, dimensão mental, psicossocial e espiritual, isso significa que tem que ser restaurada as 4. Porque se afetarmos qualquer uma delas, afeta o conjunto, porque estão todas integradas. Entende? Então, de lá para cá eu tenho pregado, ensinado, sabe, nas palestras, muitas igrejas, a reforma de saúde, mas tendo como fundamento o plano da redenção. E um dos temas que mais me tem impressionado é a questão da maravilhosa graça de Jesus. Por quê? Se você ler no Salmo 91 atentamente, vocês verão que Davi, ele se deleita na lei de Deus. Se alegra na lei de Deus. Era seu prazer meditar na lei de Deus. Eu fiquei pensando, mas por quê? Você já teve esse sentimento de deleitar-se e ficar meditando na lei de Deus? Eu acredito que a gente lê, acredita, aceita, mas olha a experiência de Davi. No versículo 14 a 16, o Salmo 119 todo, né? Veja que assim, olhei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. E ele diz, olhei tanto nos caminhos dos teus testemunhos. E observa o verso 18. Diz, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Verso 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Verso 35. Faze-me andar na vereda os teus testemunhos. Não, na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Verso 47. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Verso 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Verso 97. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Verso 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Versos 162 e 163. Folgo com tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Verso 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. E versículo 174. Versículo 174 diz,
tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Agora é interessante saber por que Davi tinha essa percepção da lei. Porque era sua alegria constante, seu deleite, seu tema de meditação. O que ele encontrou na lei? No versículos 1 a 3, e depois versículo 44, ele diz o seguinte: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os teus testemunhos, e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Vocês percebem que ele continua falando da alegria de andar no caminho do Senhor. Verso 44 e 45. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Versículo 92 e 93. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Olha que interessante. A recreação dele estava na lei de Deus. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Versículo 9 e 12. Com que purificará o jovem no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, se vocês observam, ponto por ponto, aqui salientei alguns. Primeiro, bem-aventurado. Ele fala duas vezes aqui. Por quê? Porque não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. E diz, andarei em liberdade. Por eles me tenho vivificado. E aqui ele pergunta, com que purificará o jovem no seu caminho? Bem simples a resposta, observando-o conforme a tua palavra. E aí ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, quando nós começamos a pensar o porquê Davi tinha essa percepção da palavra de Deus e da lei, temos que lembrar-nos para que veio o Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Se vocês observam, em Mateus capítulo 1, versículo 21, aqui o anjo Gabriel anuncia o nascimento do Messias, primeiro para Maria e depois para José. E aqui falando a José, ele diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Por que lhe daria esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo veio como salvador do pecado. E por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. Para salvar-nos da morte, tem que salvar-nos do pecado. E em seguida diz, João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no capítulo 1, verso 29 de João, diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus veio com esse propósito. Em Hebreus capítulo 9, verso 28, diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Agora ele não vem mais para resolver o pecado de ninguém. Romanos 6,23. Porque o Senhor veio a tirar o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui estão as declarações mais impressionantes. Só que nessa declaração de Paulo, que está em Efésios capítulo 2, ele não explica o que é a graça. Ele simplesmente diz que somos salvos pela graça mediante a fé.
mas não explica o que é a graça. Diz que é um dom de Deus, sabe? Uma dádiva, um presente, imerecido. Não é por obra, não é por nada, o Senhor deu. Mas o que é a graça? Ele diz em capítulo 2, versículo 8, e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, e observem que os verbos estão todos no passado, e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, quer dizer, já não anda mais, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, quer dizer, agora não mais. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Percebe? Tudo no passado. E diz, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui ele declara, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrarmos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é tão poderosa que Paulo já vê a pessoa que aceitou a Cristo, recebeu a graça e assentado lá no céu. É o poder salvador e transformador da graça. Por isso ele diz que pela graça sois salvos. Salvos do quê? Salvos da morte. Do pecado, para salvar-nos da morte. Agora, o que é a graça? E aí vamos voltar ao ponto da alegria de Davi, que se deleitava nos 10 mandamentos. Se deleitava na lei de Deus. O que Davi enxergava na lei? Para ser seu deleite, seu prazer, sua alegria, sua meditação constante. Bom, para entender a questão, o que é a graça, é interessante ler Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10, que aqui coloca em forma bem didática o processo da salvação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, quer dizer, perdoados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, então duas coisas acontecem na morte do Senhor. Primeiro, perdão, e segundo, reconciliação. E diz agora, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somos salvos pela vida do Senhor Jesus. E o que diz em Efésios? Pela graça. Que somos salvos pela graça mediante a fé. Então, podemos observar já nesses dois textos que a graça é a vida de Cristo. Só que temos que recebê-la. Tem que ser comunicada. Porque não é suficiente falar, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não tenho amor em mim? Como eu vou obedecer à lei de Deus se eu sou um desobediente? Como eu vou ser misericordioso se isso não está em mim? Ou compassivo, ou paciente? Tem que ser recebido de fora. Por isso que diz o Senhor que seremos salvos pela vida de Cristo. Mas tem que ser recebida essa vida. E Tiago explica como. No versículo 18 diz, observe esse versículo, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Como fomos gerados? Pela palavra. Tá. E veja o seguinte,
para que fôssemos como que primícia as suas criaturas. Quer dizer, na criação o ser humano foi criado pela palavra. A palavra é santa, é justa, é boa. Quando Deus colocou a palavra no cérebro de Adão, como ele passou a ser? Qual era a vida que resultou dessa palavra? Santa, justa e boa. Recebeu a santidade, ele era santo. Agora, que diz depois no verso 21? Entendendo que fomos gerados pela palavra, diz, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Somos salvos pela graça mediante a fé. Seremos salvos pela vida do Senhor Jesus. E agora, entendendo que fomos gerados pela palavra, diz, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, onde? No cérebro, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nos Estados Unidos, eles não costumam vender, vão comprar mudas de árvore, você comprou várias aqui, né? Mas eles vendem umas mudas que produzem 4 frutos diferentes. Ameixas, pêssego, damasco, etc. Aqui no Brasil, se costuma muito, todos os cítricos têm uma base que chamam de cavalo, que são o limão cravo, ou limão rosa, ou limão caipira. E nesse limão caipira, enxertam limão Tahiti, galego e outros. Agora, a natureza dessa árvore, qual é? Produzir limão caipira, certo? Quando enxertado o limão Tahiti, ele vai produzir um limão contrariando a natureza, devido ao enxerto. Da mesma maneira nossa natureza é produzir as obras da carne. Inveja, ciúme, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, sabe? Mas quando enxertar a palavra de Deus, surge o fruto do Espírito. Porque vem de fora. Tem que haver um enxerto. Por isso diz, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E esse processo envolve obediência, que é o que fala Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, versículo 13 e 22 a 23. No versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, observe, nos gerou de novo. Noutra versão bíblica diz, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 22, ele diz, purificando as vossas almas, purificando o quê? A obediência. Purificando toda a maldade que está no coração, né? De que maneira o purifica? Pelo Espírito, na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. E observe, sendo de novo gerados, não em semente corruptível, mas em incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Como somos regenerados? Pela palavra. Então a palavra tem que ser enxertada. No caso de Adão, foi simples. Adão foi feito de matéria, do pó da terra. Ele tinha ossos, tinha músculos, tinha nervos, tinha artérias, tinha todos os órgãos, mas não tinha vida. O que o Senhor fez? Soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Bom, o livro de Jó explica de que esse fôlego da vida é a palavra de Deus, o sopro do Todo-Poderoso. Então, colocou a palavra, passou a ter vida, mas uma vida semelhante ao Criador. Agora, nosso caso, eu, um desobediente e rebelde, o Senhor não pode enxertar a palavra contrariando minha vontade. Então, para ser enxertada, eu preciso obedecer. Mas para obedecer, eu preciso de um poder sobrenatural, tá? Que me permite contrariar minha natureza carnal para poder aceitar a obediência à palavra. Para isso, eu tenho que submeter minha vontade à vontade de Deus.
Mas para submeter-me à vontade, eu preciso ter fé. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus. E aí nos direciona para a cruz do Calvário. Porque na cruz é onde nós vamos discernir, ou teremos maior possibilidade de discernir o amor de Deus. Entendendo que Ele deixou lá no céu, vir a essa terra de miséria, se revestir da humanidade, sabendo que ia ser tudo que aconteceu com ele, maltratado, sabe, tudo que fizeram com ele, e ser morto na cruz. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando você discerna o amor de Deus, isso faz desabrochar a fé. Então a pessoa pode submeter sua vontade humana à vontade de Deus. E quando se submete, então ele está apto a receber o poder de Deus que lhe permite obedecer a palavra. E aí a palavra, atos repetitivos, se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter. E aqui está o ponto, por isso que é importante ler o Espírito de Profecia. Veja o que diz aqui, esse texto que está em Parábola de Jesus, página 141. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Por isso que Paulo diz: somos salvos pela graça, mediante a fé. O caráter de Cristo tem que ser enxertado na mente. E como? Veja o que diz agora, Mensagem Escolhida, volume 1, página 240. A glória de Cristo revela-se na lei, que é uma transcrição de seu caráter. Olha que maravilhosa essa relação. O caráter de Cristo, a graça é o caráter. O caráter é pensamento, sentimentos. E a lei é uma transcrição do caráter. Por isso diz a seguir: e sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformem em sua semelhança. São feitos participantes da natureza divina e tornam-se mais e mais semelhantes ao seu Salvador, caminhando passo a passo em conformidade com a vontade de Deus, até alcançarem a perfeição. Quer dizer, é um processo de construção na mente, sabe, de uma nova natureza que assume o controle da vida toda. E aí aparece o fruto do Espírito. E diz: este texto está em minha consagração hoje, no dia 3 de setembro. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Escrito por Salmo 119, 7. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Esta santificação, observe aqui, é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Então, essa questão da perfeição é muito discutida, mas nem sempre bem explicada, sabe? O que significa ser perfeito? Há um conceito errado no mundo. Se você pega essa cadeira, por exemplo, e você percebe, o ângulo aqui é perfeito para dar um posicionamento muito bom para sentar-se. Ela é macia, a altura está correta, quer dizer, não tem nada a melhorar. Então é perfeito. Esse é o conceito humano. Mas o conceito bíblico é completamente diferente. O texto que mais ajuda a entender é o de Lúcifer. Que diz Ezequiel: perfeito eras nos teus caminhos até se achou iniquidade em ti. Até aí acabou a perfeição dele. Enquanto viveu de acordo com a luz recebida, ele era perfeito. Entende? Na minha experiência pessoal, é bem interessante. Eu nunca tomei estudos bíblicos. Eu era católico e minha mãe plantou uma semente preciosa. O que colocou na minha mente? Ela tinha nenhum conhecimento católico, não tinha conhecimento da palavra de Deus. E ela me ensinou a história de Sansão,
a história de Davi e Golias, a história da Arca de Noé, esse tipo de história. Mas ela me falou uma coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre me falava isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu cresci com 30 e tantos anos, isso estava na minha mente. E eu tinha um amigo advogado. E ele era um homem muito bem sucedido economicamente. Ele falava, para ter sucesso na vida, você tem que ter fé. Essa era a frase dele. E aí nas conversas, ele sabe, para ter fé, você tem que mentalizar aquilo que você quer e você vai fazer. É o conceito desse de autoajuda, né? E ele me deu presente um livro de um autor tibetano, que se chama O Poder do Subconsciente. E ele menciona muitos textos bíblicos, entre eles, quem bate abrir-se-verá, quem busca achará, e assim por diante. Eu sou curioso. Eu falei, bom, se tantos textos bíblicos, vou ver se esses textos estão na Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. E consegui uma Bíblia com minha mão. Aí comecei a ler a Bíblia. Eu falei, primeiro fui aos textos, Mateus tal, o texto está ali. Mas eu sou um pouco curioso, fui ler o parágrafo todo. Li o capítulo. Li o livro, Mateus. Mas eu percebi que não era a aplicação que o autor estava dando. Eu não entendi bem, mas eu percebi que não era disso que estava falando. Eu falei, eu vou ler a Bíblia. E comecei em Gênesis. Parei em Números. Não entendia nada. Passaram um mês, estava no supermercado Carrefour e tinha uma gôndola de livros e comprei outro livro do mesmo autor. E comecei a ler e mais textos bíblicos. Eu falei, não, vou ler a Bíblia. Só que agora com um propósito, começo no Gênesis e vou parar no Apocalipse. Entenda ou não entenda? E fui descobrindo coisas. Carne de porco. E eu comia salame, presunto e bacon. Eu falei, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, eliminamos isso da nossa alimentação. Aos olhos de Deus, nesse momento, era perfeito. Eu tomava café, não guardava sábado, não ouvia dízimo, não estava batizado, nada, mas era perfeito, porque a luz que me chegou, eu introduzi na minha vida. Bom, continuou a leitura, veio a questão do álcool. E eu tinha esse costume social de ano novo, champanhe, etc. Aí tinha um monte de garrafa guardada, chamei a criança, vamos eliminar tudo, porque a palavra de Deus não concorda. E eu abria a garrafa e eu jogava na privada. Então a criança pequena foi uma festa. Aos olhos de Deus eu continuava sendo perfeito. Mas era perfeito o conceito do mundo, longe. Sabe? Bom, e assim foi, chegou o sábado, a questão do sábado, começamos a guardar o sábado, sem saber como guardar o sábado. Então parávamos no pôr do sol das atividades e começava a ler a Bíblia. E no dia seguinte começava a ler a Bíblia até o pôr do sol e sábado após sábado, e aí aprendi como, na vida do Senhor Jesus, como se guarda o sábado. Aos olhos de Deus era perfeito. E assim foi, passo a passo, como diz aqui o texto. Se você vê, mediante a obediência vem a santificação do corpo, a alma e o espírito, quer dizer, o ser humano como um todo. Esta santificação é um processo progressivo, é uma subida de um nível de perfeição para outro. E quando para esse processo? Nunca. Que a palavra de Deus significa. Você vai entrar no céu e vai recebendo luz e mais luz, mais luz, mais luz, mais luz pela eternidade. Mas Deus já sabe que a pessoa é completamente submissa à sua palavra e não haverá mais rebelião no céu. Como diz Naum, que não se levantará o mal por segunda vez. E diz agora, conselhos para a igreja, página 266. A verdadeira santificação consiste na harmonia de Deus, na imitação de seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios, observem, que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedecerá toda a lei.
será santificado pela obediência. E diz ainda, no livro Maranata, o Senhor vem 2 de agosto. Por meio de Cristo, podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus. E vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. E observe, se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Por isso que o caráter de Cristo tem que ser enxertado na mente. Porque nós temos pensamentos maus, sentimentos maus, temos mau caráter, correto? Isso nos separa do céu, nos separa da eternidade. Que fez o Senhor? Veio esse mundo para trazer-nos a verdade, a palavra, trazer-nos a esperança e trazer-nos a vida, a um custo infinito, o sacrifício de Cristo. Quando você aceita a palavra, está colocando o caráter de Cristo, pensamento e sentimentos santos, que assumem o controle da mente. E a outra natureza fica aí sufocada, a natureza carnal. Enquanto você estiver ligado a Cristo, como o ramo na videira, então a natureza espiritual que tem que dominar. E diz, esse é o caráter moral. Se os pensamentos forem corretos, então, como resultado, as palavras também serão corretas. As ações serão de modo a trazer alegria, conforto e descanso às pessoas. Este dia com Deus. 27 segredos. Então, toda a obra do Espírito Santo é enxertar a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, nós que temos a mente de Cristo, porque ele experimentou essa transformação. Porque ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele diz, estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado, estou crucificado, o mundo crucificado para mim. Porque ele teve a experiência de que o caráter de Cristo fosse enxertado na mente dele. Agora, é por isso que Jeremias 31:33 tem a grande promessa. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Colocou a lei de Deus, está colocando o que aí dentro? O caráter de Cristo. Como vão ser nossas palavras? Amáveis ou desamáveis? Amáveis. Como vão ser nossos hábitos de vida? Corretos ou incorretos? Corretos. E a reforma de saúde se torna um fruto. A vida do ser humano é uma vida semelhante a Cristo. E aí está a paz, a alegria e o deleite que Davi manifestava até na lei do Senhor. E na meditação, olhando para o ato de 5 de março, diz: comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus significa estudar a palavra, observem, e transferir essa palavra para a vida. De que maneira? Em obediência a todos os preceitos. Aqueles que assim partilham do Filho de Deus tornam-se participantes da natureza divina. São um com Cristo. Esta é uma verdade eterna, porque Cristo mesmo a ensinou. Ele se empenhou em ressuscitar justos mortos, pois deu a vida pela vida do mundo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo, pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E como o Senhor nos atrai para poder submeter-nos à vontade dele e obedecer. Aí o que diz Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. O
o Senhor nos vai abençoando e nos atrai. E aí você começa a pensar no sacrifício de Cristo e aí se submete em obediência e Deus realiza a obra de implantar seu caráter na mente. No Desejado de todas as nações, página 114, diz: a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se nós resistirmos a essa atração, seremos levados pela cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Aí dá para entender por que Davi exultava no Salmo 119. Deuteronômio 30, versículos 15 e 16. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porque se nós obedecemos tudo, aí a palavra de Deus toma posse da alma. Como diz este texto que eu acho maravilhoso. Está na meditação de Saltaio, 24 de fevereiro. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela, aqui deve ser nela, nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Quem tira essa pessoa do céu? Me diga. Nem Satanás, com todos os anjos rebeldes, pode arrancar uma pessoa da mão de Cristo. Porque Cristo implantou uma nova natureza. E terminamos com esses dois textos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 17 e 21. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte, aquele que tem arrependimento. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Implantou a natureza de Cristo. Como vão ser nossos pensamentos e sentimentos? Como o diabo não vai conseguir tentar? Que foi a experiência de Cristo aqui na Terra. Porque o Espírito Santo, ele cria pessoas livres. Mas coloca a natureza divina, e a natureza divina retém o pecado. Ele não se permite transgredir a lei de Deus. Ele aceita a palavra de Deus de coração. Por quê? Porque ama a lei, que era a experiência da vida. E diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Bom, quando a pessoa recebe o caráter de Cristo, qual vai ser o fruto natural da vida? É o que Paulo colocou em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor. A pessoa passa a ser amorosa naturalmente, ter gozo, ter paz, ser paciente aos extremos, longânima, benigna, bondosa,
cheia de fé, mansa, temperante. O fruto, a temperança faz parte do fruto. E aí a pessoa tem esse domínio próprio. Por isso, contra estas coisas, não há lei que condene o ser humano. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Morreram a natureza carnal. Queridos irmãos, eu, sinceramente, quando comecei a enxergar essa questão do plano da redenção, isso me trouxe assim uma tremenda paz no coração. Porque o que depende de mim é só escolher o caminho de Deus. Porque o querer e o realizar são de Deus. É Ele que opera em nós. Mas quando eu aceito, escolho esse caminho, Deus me dá poder para andar nesse caminho. E o resultado vai ser uma vida transformada. E aí vamos poder iluminar o mundo com a glória do Senhor. E aí encerramos a história e os irmãos da Ucrânia deixam de ter todo esse pesadelo que está sobre eles, todos os de Petrópolis e todas as desgraças que acontecem no mundo acabaram. Cristo voltou. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Vamos cantar para que todo mundo acorde? Sim.